No último dia 29 de dezembro, o Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé e o jogador mais importante de toda a história, infelizmente nos deixou. No vídeo de hoje eu conto tudo a respeito da história e alguns fatos marcantes que marcaram a carreira do grande gênio do futebol. Fica comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane e este é o meu canal dedicado a falar de moda, esporte e etc. E onde eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre alguns fatos que marcaram a carreira do Pelé. Como eu já disse, no último dia 29 de dezembro, infelizmente ele nos deixou. Para quem assistiu a Copa, ela é meio que no meados da Copa, já se vários países já começaram a prestar a homenagem, né, ao Pelé, e também todos sabem da importância dele. Então esse vídeo ele é realmente dedicado a falar da importância do rei do futebol, que temos o prazer de falar que sim, ele é brasileiro. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns fatos importantes que marcaram a carreira desse gênio da bola. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir aquele ritualzinho básico, gente, que eu sempre peço. Deixe seu like, comenta, compartilhe, isso ajuda muito o trabalho do criador de conteúdo. Feito isso, bora pro vídeo. Quando que o Pelé nasceu, gente? O Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, que fica no estado de Minas Gerais. Ele se mudou para São Paulo, para o estado de São Paulo, aos 3 anos. Eu não consegui achar exatamente se ele já foi direto para Santos ou se antes ele morou em alguma outra cidade do estado de São Paulo. Então, eu vou ficar ainda com essa pendência. E por que Pelé? Na verdade, ele virou Pelé porque ele não conseguia pronunciar o nome corretamente, Bilé. Então, durante os jogos com os amigos, então pegou, então esse apelido de Pelé pegou, então aí ficou aquela coisa, sabe aquela coisa da pelada entre amigos, eles ficavam falando, segura Pelé, e aí pegou e foi o nome que realmente marcou a história dele e do futebol. Vamos falar do futebol mundial, porque, óbvio, o Brasil também tem essa fama do futebol, é claro. Eu particularmente acredito que também muito por conta dele, ele realmente levou, né, o futebol brasileiro, o nome, né, do futebol brasileiro, deu uma enaltecida. Porque querendo ou não, gente, 5 das Copas do Mundo que nós conquistamos, 3 foi com o Pelé, então assim, isso é muito significativo. Aí, quando que ele se tornou craque? Gente, ele se tornou craque muito novo, na realidade, em 1958, aos 17 aninhos, quando ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, marcou nada mais, nada menos que 58 gols. Nesse mesmo ano, ele conquistou, lembra, 1958. O que teve em 1958? Sim, gente, teve Copa. E nesse mesmo ano, ele conquistou a sua primeira Copa do Mundo na Suécia, sendo o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. Até hoje, ele é o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. Então, assim, mais uma conquista do nosso craque. E assim, né, tava tudo indo muito bem, tudo maravilhoso. Ele teve que dar uma pausa na carreira também aos 18 anos, ou seja, em 1959, para servir o serviço militar. Para servir o serviço militar ficou um pouco redundante. E ele prestou o Exército Brasileiro, né, por 6 meses no grupo de artilharia da Costa Motorizada. Então, assim, bem interessante essa história. E não pensem vocês que o Pelé, ele só foi um atacante, um jogador fenomenal. Ele também defendeu e foi um goleiro até dos bons. Eu vou contar alguns jogos que ele defendeu a bola também. Em algumas situações, ele teve que defender. Em 1964, ele defendeu contra o Corinthians no Pacaembu. Depois, ainda jogou como goleiro contra o Comercial em 1969 e no Botafogo... Em 1969 no Botafogo também, e em 1973 em Baltimore, nos Estados Unidos, porque sim, gente, ele jogou nos Estados Unidos na década de 70, isso foi uma estratégia
americana para desenvolver o futebol aqui local, porque na verdade, assim, até hoje o futebol não é um esporte dos mais, digamos assim, famosos aqui nos Estados Unidos. O pessoal realmente gosta do futebol americano e de esportes muito mais ligados à cultura americana, como o próprio beisebol, futebol americano, então é muito mais popular. E diferente do Brasil, aqui dentro dos Estados Unidos, até por conta do futebol feminino ser bem, já ter ganhado acho que 2 ou 3 Copas do Mundo femininas, eles é muito mais popular. Então você vê meninas pequenas, assim, tipo, sei lá, de 7, 8 anos, você pergunta pra elas o que elas querem, se elas querem ser jogadoras de futebol. É engraçado que quando a gente vê a realidade do Brasil, normalmente são os meninos que querem. Aqui nos Estados Unidos você vai ver que tem muito mais meninas interessadas em serem jogadoras de futebol do que meninos, então inverte. Até hoje, às vezes, as pessoas perguntam: você é do Brasil e não joga futebol? Não jogo futebol. Embora eu ame futebol, mas eu não jogo. E as pessoas ficam meio tipo, nossa, como assim? Porque aqui realmente futebol é quase que um esporte para meninas, porque é muito mais popular entre as meninas. Só uma curiosidade. E, claro, mesmo sendo um craque, gente, ele também era o rei do cartão vermelho. Ele tinha muitos cartões vermelhos. E só pra te dar ele foi expulso em 13 partidas com a camisa do Santos, um número considerado extremamente alto. E como eu disse no início do vídeo, se o Brasil hoje é pentacampeão de futebol, três dessas 5 Copas do Mundo que nós temos foi com o Pelé. Então, assim, não tem como não atribuir o Pelé. Então, ele foi campeão em 1958 na Suécia, em 1962 e em 1970. Então, são 3 Copas do Mundo, sendo que ele foi o jogador mais novo a conquistar uma Copa do Mundo. E o gol 1000 veio, gente. O gol 1000 veio quando ele tinha 29 anos, então a gente tá falando de 1969, que ele marcou, e para dar a data exata, foi no dia 19 de novembro de 1969, como disse. E foi durante um jogo contra o Vasco no Maracanã, e foi um gol de pênalti. Então, assim, ficou marcado ali, eternizado, o 1000º gol da carreira do rei. E não pense que o Pelé só se dedicou ao esporte, aos gramados, não. Ele também é formado em educação física. E ele começou a estudar aos 29 anos de idade e se formou em educação física, sim, gente. Então, ele levou por um bom tempo a carreira acadêmica e a carreira de jogador de futebol ao mesmo tempo. Então, ele também investiu numa carreira. E o rei era rei, assim, até de parar guerra. Sim, gente, ele também parou uma guerra que estava ocorrendo na Nigéria. E na década de 60 também, em que eles estavam fazendo uma disputa por uma região da Biafra, que é uma região da África. E simplesmente o pessoal falou assim, como tava a população inteira querendo ver o Pelé jogar, eles tiveram que dar essa ordem de cessar fogo para todo mundo poder ver o Pelé jogar. Então, gente, é muita... Assim, eu não acho que depois do Pelé, assim, eu não sei se tem algum brasileiro que chegou a essa fama, assim, absurda que foi a do Pelé. E uma outra curiosidade, né, que sempre a gente fala, né, que a maioria dos grandes jogadores acabam indo para a Europa, mas isso não aconteceu com o Pelé. O Pelé, ele nunca jogou na Europa, ele jogou pelo Santos durante muito tempo, pelo New York Cosmos, nos Estados Unidos também, mas ele nunca chegou a jogar na Europa, que é uma curiosidade, né, que hoje a gente vê, é quase que um passaporte, né, hoje em dia, para os grandes jogadores, tem que ir para a Europa, e hoje, no caso dele, não. E quando a gente fala da aposentadoria do rei, a gente pode considerar 3 datas específicas. Em 1970, ele se aposentou pela seleção brasileira, e se aposentou em grande estilo porque ele ganhou a Copa do Mundo. Ou melhor, desculpa, em 1971 ele se aposentou com a seleção brasileira, né? Um ano antes ele tinha ganhado a Copa do Mundo, e foi durante uma partida amistosa contra a Iugoslávia. Ainda existia a Iugoslávia, no Maracanã.
Em 1974, ele se aposentou pelo Santos e em 1977 ele aposentou a carreira dele, o final mesmo da carreira dele, que quando ele ainda estava jogando no New York Cosmos, esse time americano daqui dos Estados Unidos, e foi durante uma partida amistosa contra o Santos. Então foi assim que ele encerrou a carreira dele de muito sucesso, que hoje a gente, né, se despede, literalmente hoje, né, que hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro, e hoje foi o velório dele. Então realmente hoje foi um dia muito marcante. Vou estar postando esse vídeo provavelmente na semana que vem e espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa que eu fiz, de trazer alguns pontos marcantes da carreira do craque. Eu sei que esse aqui é um canal dedicado a falar de esporte, então não poderia não poderia deixar de falar do Pelé. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa seu like, comentem, compartilhem e me deem mais sugestões para os próximos vídeos. Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.